Olá, meu nome é Raquel Glória, eu sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, eu ia falar com vocês sobre as mudanças que vão ter nesse canal porque o semestre começou, mas eu vou falar outra coisa. Mas deixa eu falar primeiro as mudanças. É o seguinte, o semestre na faculdade que eu dou aula começou e por conta disso eu não vou conseguir manter o ritmo de vídeos todos os dias da semana aqui no canal. Tecnicamente eu até conseguiria, tá? Mas eu não quero enlouquecer, o objetivo não é ficar doida e nem prejudicar a qualidade do conteúdo nem aqui, nem em sala de aula. Então eu optei por fazer como era antes, ou seja, vídeos na segunda, na quarta e na sexta, 8 horas da noite, tá? Os vídeos de terça e quinta não vão acontecer. Além disso, a gente tem outras duas novidades. Meu gato pulando aqui. Os vídeos de formação política, os vídeos teóricos que normalmente acontecem na segunda-feira, acabaram. Então, segunda, quarta e sexta serão vídeos de, enfim, atualidade, Sete Lagoas, principalmente Sete Lagoas, mas também outros assuntos que me der na telha. Só que eu vou unir o útil ao agradável, tá? De forma quinzenal, sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou gravar um vídeo aula para todo mundo, tá? Para os meus inscritos e para os meus alunos também. A vantagem, obviamente, que com os meus alunos o cuidado será diferente, o contato será diferente, mas as videoaulas estarão disponíveis para todos, tá? E aí, quem quiser assistir as minhas aulas sexta-feira de manhã de forma quinzenal, vai estar disponível. Só que não era sobre isso que eu queria falar, só que aí eu resolvi falar sobre outra coisa. Por quê? Porque eu descobri um acesso no meu portal, no intranet, que me diz o aniversário dos meus alunos. E eu descobri que eu tenho um aluno que nasceu em 2005, pessoal. 2005. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eles tinham 11 anos no impeachment da Dilma. 11 anos. O que pra mim aconteceu ontem, eu lembro em detalhes do impeachment da Dilma, e eles provavelmente não lembram de nada. Caiu o brinquedinho do Bartô. Eles eram crianças, eles tinham 11 anos, eles só devem lembrar por alto do impeachment da Dilma. Não sei que a família deles seja muito ativa politicamente. E eu fiquei pensando, meu Deus, esses meninos têm uma referência completamente diferente da referência política que eu tive quando eu tinha, enfim, a idade ou a adolescência deles. Porque eu imagino que a maioria deles começou a ter uma certa atenção, né, para a política brasileira durante o governo Bolsonaro, a partir dos 15, 16 anos. Se é que eles tiveram esse interesse com a política, porque normalmente é nessa idade que, enfim, a criança, né, o adolescente começa a se interessar por política. E o mundo... O Brasil era completamente diferente da época que eu tinha a idade deles, que eu tinha 15 anos. Por exemplo, eu não lembro do primeiro mandato do Lula. Eu comecei a interessar por política e ter alguma noção de política a partir do segundo mandato do Lula. E eu vi, né, a transformação que aconteceu na política brasileira de forma muito clara. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para contar para os meus alunos que nasceram em 2005 como é que era a vida antes. Porque eles estão com uma referência diferente da referência que eu tive, e isso é muito interessante, gente. Essa geração que vai vir aí, tá? Que vai ter essa referência do governo Bolsonaro, de como o Brasil se transformou a partir do impeachment da Dilma, vai ser muito, muito legal. E eu vou explicar por quê depois. Eu vou explicar por quê. Primeiramente, na época que eu era jovem, não existia divergência política de fato, tá? Você tinha liberais de esquerda e liberais de direita. E alguns comunistas malucos que não tinham, enfim, nenhuma interferência de fato na política brasileira. Então, por exemplo, os liberais de esquerda são os liberais de esquerda hoje, tá? Você tem o PSOL, o PT, enfim, o PSB, enfim, esses partidos mais à esquerda que fazem uma discussão mais social e cultural, tá? Além, obviamente, de uma pauta econômica também. Mas, na minha época, a direita era composta por liberais de direita, tá? Continuavam sendo liberais, eles não atacavam as pautas sociais e eles ficavam mais na questão da pauta econômica, tá? Um Estado menor, enfim, mais enxugado, que era a galera do PSDB, tá? Por exemplo. E aí o que acontecia? A juventude
não tinha interesse nessas pautas econômicas, ela tinha interesse nas pautas sociais, nas pautas culturais, né? Porque era de mais fácil acesso, de mais fácil compreensão e de, enfim, maior identificação, né? Jovem de 15 anos normalmente não tá nem aí para economia, nem entende os direitos de empresa, enfim. Era essa esquerda liberal, tá? Que está mais voltado para a pauta social, que chamava a atenção dos jovens, que pegava os jovens para si, galera. Então, por exemplo, a esquerda, né, a esquerda liberal, tinha essa pauta cultural, essa pauta liberal, né, de legalização das drogas, enfim, o oposto do pensamento conservador, né, enfim, o movimento feminista liberal, querendo emancipação sexual das mulheres, enfim, isso aí que vocês conhecem hoje, tá? Era a mesma coisa, só que você não tinha um contraponto a isso, porque a direita liberal não estava preocupada com essas questões e até muitas vezes concordava, afinal são todos liberais. Então o que a gente vê hoje são adultos da minha idade, né, que tem como referência essas discussões liberais sociais, feminismo, movimento LGBT, movimento antirracista, enfim, todas as pautas por redistribuição e reconhecimento, direitos humanos. É uma galera que acreditava que a política se encerrava nisso, né? Mal tinha oposição a esse pensamento, não uma oposição séria, organizada, tá? E aí quando esses jovens que nasceram em 2005 entram para a política, eles entram num momento completamente diferente, num momento em que os conservadores se organizaram, no momento em que Olavo de Carvalho passou a ter muita influência, principalmente nos jovens. E aí os cientistas políticos, o pessoal da academia, detesta falar sobre Olavo de Carvalho, mas a verdade é que ele foi extremamente influente para a política que a gente tem hoje no Brasil. E aí, a partir do momento que os conservadores se organizam, muito influenciados, né, muito orientados pelo Olavo de Carvalho, e enxergam no Bolsonaro, né, o representante maior dessa pauta conservadora, principalmente conservadora nos costumes, a direita liberal se unifica com a esquerda liberal, se torna um grande movimento de esquerda contra esse avanço dos conservadores. E aí que vem a discussão, né? Conservadores são fascistas, conservadores são a escória da humanidade, conservadores precisam ir para a vala, porque eles são os inimigos do sistema político que tinha antes. E aí os liberais, eles que estão, né, no poder das grandes mídias, né? Eles que estão no poder das maiores e mais fortes instituições, porque os conservadores estão começando. E aí o Brasil ele está extremamente polarizado, extremamente radicalizado, e não era assim antes. Os conservadores estão organizados, estão ideologicamente maduros, estão fazendo o trabalho deles, tá? E aí o interessante é que esses meus alunos, né, que nasceram em 2005, eu vou ficar chocada com isso pra sempre. Os meus alunos que nasceram em 2005, eles vão ter a oportunidade, de fato, de escolher entre o conservadorismo e o liberalismo, coisa que na minha geração a gente basicamente não teve, a não ser aquelas pessoas que estavam em famílias conservadoras. Mas a pauta para o jovem era uma pauta liberal, de esquerda liberal. E isso, pessoal, é muito bom para a política, é muito bom que os conservadores estejam disputando os espaços, disputando os jovens. O pensamento conservador é extremamente necessário, galera, porque essa esquerda liberal, galera, e eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, é extremamente problemática, com pautas, enfim, que estão completamente desconexas das necessidades do povo brasileiro, tá? Eu sempre falei isso aqui. E hoje a gente vê que são os conservadores que estão, de fato, nas bases, que estão, de fato, conversando com o povo, né? Com o trabalhador, com a trabalhadora. São os conservadores que estão atacando a juventude, as necessidades das pessoas no Brasil, né? Do cidadão de bem, enquanto a esquerda está aí disputando a minoria, né? Não, já passou dessa coisa de ser o direito da minoria, tá? Isso já foi superado, né? Gente, a esquerda tá falando todas e todes. Qual a necessidade desse movimento político no Brasil? Não tem absolutamente nenhuma necessidade, pode acabar.
pode enterrar e esquecer que isso existe. Então os conservadores estão aí, estão organizados, e os meus aluninhos que nasceram em 2005 vão ter a oportunidade de conhecer o pensamento conservador. E o mais importante é que os meus alunos, né, que nasceram em 2005, eles vão ter a possibilidade de se blindar, né, contra essa ideologia liberal, que é uma ideologia extremamente individualista, que rompe completamente dos princípios culturais, dos princípios religiosos, dos princípios familiares, tá, das instituições. A família é a instituição mais antiga que existe no mundo. Eles vão poder se blindar dessas discussões. Aluninhos e aluninhas que nasceram em 2005, sejam bem-vindos ao mundo dos adultos. Nós contamos com vocês. Então até sexta-feira, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo para vocês. Tchau.